Fala galera, tudo bom? Meu nome é Juliana de Jesus Paixão e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um momento que aconteceu no Sínodo, mas que não foi falado tanto assim, né? Porque ele não é muito polêmico, né? Você sabe que momento é este? Então fica comigo até o final que você vai saber o que é. E eu particularmente gosto muito desse tipo de situação, tá bom? Mas antes eu preciso pedir para que você deixe o seu joinha aqui. O seu joinha é muito importante para nós, contribui para que o canal cresça, e graças a Deus, e também há muitos aqui, nosso canal está crescendo. Então, muito obrigado, mas não esquece do seu joinha, tá bom? Não esquece também de se inscrever e, se você é inscrito, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Lembrando que o espaço do comentário é todinho de vocês, mas não esqueçam de fazer isso com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Combinado? Então, bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Bom, no dia 12 de outubro, né, aconteceu aí o final dos trabalhos do instrumento Labores de um trecho, né, que é o B1, o trecho B1 aí do instrumento Labores. Ao final disso, né, ao final de todos esses trabalhos, o que aconteceu? A visita dos membros do sínodo às catacumbas. Então, o que eles falaram aí, né? Que era uma peregrinação para respirar o ar dos primeiros cristãos que viviam, né, uma igreja sinodal. Segundo alguns jornais, principalmente ao Vatican News, isso é considerado um dos objetivos da visita das catacumbas, né, feitas pela Assembleia Sinodal, que é de entender, lembrar da história, né, da nossa igreja, que naquela época era sinodal, que vivia isso, os primeiros que viviam esse passo. E aí o presidente da Pontifícia Missão para a Arqueologia Sagrada, o Dom Pasquale Lacombe, destacou a importância da visita para o caminho sinodal, né? O bispo que cuida das catacumbas afirmou que, não em vão, a importância do lugar dos primeiros séculos deve ser acrescentada à profecia do lugar no Concílio Vaticano II, com o famoso Pacto das Catacumbas, um avanço da igreja pobre e para os pobres de Francisco, e no sino para a Amazônia, né, com o pacto para o cuidado da casa comum, outro elemento fundamental no magistério do atual pontífice, que é o Papa Francisco. E aí, né, as catacumbas, como destacou o pontífice da Comissão para a Arqueologia Sagrada, desempenharam um papel fundamental na igreja primitiva. É um local aí de peregrinação, a qual as pessoas vinham de toda a Itália e do norte da África para venerar Pedro e Paulo, localizado na estrada pela qual os dois apóstolos chegaram à capital do império. De acordo com a tradição, foi nesse local que foi encontrada a primeira imagem da concórdia de Pedro e Paulo, no qual os dois apóstolos se abraçaram. Olha que legal. E aí, o que isso ajuda, né, no caminho sinodal? Uma imagem que assume o significado especial em uma igreja sinodal, porque representa o caminho comum de duas tradições cristãs que se reconciliam e, superando suas diferenças, se abraçam e começam a caminhar juntas. Esses testemunhos que podem iluminar o caminho da Igreja Católica, da Igreja Universal. Esse foi o local onde milhares de cristãos foram sepultados nos primeiros séculos, entre eles vários papas e centenas de mártires, sendo o local do sepultamento de vários santos, entre outros São Sebastião, Cício II, Santa Cecília, Nereu e Aquiles. Tudo isso foi colocado nas mãos de Deus em uma celebração na Basílica de São Sebastião, presidida pelo relator do sínodo, o cardeal Ollerich, no qual os participantes do sínodo foram chamados a confiar no Senhor, pedindo para assumir a radicalidade para segui-lo. Então, é um dos momentos, né, que é acrescentado aí no sínodo, dentro da programação do sínodo. Então, vamos lembrar aí que, além das assembleias, discussões, né, os debates dos temas, as votações dos temas e daquilo que foi trazido lá no instrumento Labores, que é resultado de tudo que aconteceu na diocese, na fase continental. Também nós tivemos a vigília que abriu aí o sínodo, né, que é a Vigília Together, que foi conduzida pela comunidade Taizé, que ela faz essa comunhão entre cristãos protestantes e também católicos. Eu conheci um membro da comunidade por esses dias e, assim, é uma espiritualidade muito bonita. Eles têm muito a questão da meditação da palavra com os cantos, então foi bem bonito. Eu senti, né, nesse membro, até a questão do que foi vivido na vigília, que foi um momento de oração, meditação, então foi muito legal. Além disso, tem as missas celebradas também, tem os momentos de oração, os primeiros momentos de oração que foi o que a gente pôde compartilhar, né, e assistir, já que tem a confidencialidade, a gente não
sabe todos os momentos que aconteceram certinho, assim, né? Não é tipo um Big Brother, não tem como a gente acompanhar desde o começo. A gente só sabe aquilo que o pessoal traz na coletiva de imprensa, né? Mas no primeiro dia a gente pôde viver esses momentos, que foi a oração, o minuto de silêncio, o pedir do discernir do Espírito Santo, que a gente já falou sobre esse tema aqui também em outro vídeo, depois você assiste aqui no canal. E aí teve essa questão da visita das catacumbas. E eu achei isso muito legal. Primeiro, que eu sou extremamente fã sobre arqueologia. Na realidade, nem era para eu ser comunicadora, né? Então aqui eu vou fazer uma pequena partida. Eu não queria ser comunicadora, detestava publicidade, marketing. Eu queria ser arqueóloga, principalmente especializada em egiptologia, né? Que é um dos espaços em que começou a vinda de Jesus, né? E também porque eu gostaria muito de encontrar vários resquícios da história da Bíblia. E quando eu era pequena, pessoal, eu era muito inocente, né? Eu falava que eu queria ser arqueóloga para mostrar para as pessoas que sim, que Deus existe, que tem prova e que a ciência comprova a existência de Deus, né? Mas na época eu não tinha tanto dinheiro assim, eu tinha que ir para fora e não foi possível. Então Deus me deu uma missão, que foi trabalhar por meio da comunicação, algo que eu detestava, mas que lá no fundinho Deus já tinha colocado essa vocação em mim, aceitei, enfim. E hoje eu falo que eu vivo uma arqueologia digital, né? Porque Deus tem me permitido chegar a conhecer mais a história da igreja, a conhecer mais a história de outros povos por meio da internet. E melhor ainda, compartilhar isso aqui, né? Então, tudo que eu vou aprendendo, eu vou trazendo aqui no canal. E essa é a função do canal. E eu achei muito legal isso, porque muito tem se falado, já falei isso em outro vídeo, como assim discernir no Espírito Santo? Como se não trabalha a teologia, o magistério, a tradição, a Bíblia, não tem nada ali falando. E o que eu falei naquele outro vídeo, lembra? Que tem os trechos lá de documentos no instrumento Labores, tem as passagens bíblicas. Já vimos aí que o Rufini também falou que tem canonistas, tem teólogos, tem delegados lá que estão à disposição da Assembleia Sinodal para que eles possam debater os temas em cima de todas essas questões. E estão aí, né, eles vivenciaram um pouco da história da nossa igreja primitiva, do começo da nossa história. Eles puderam respirar o ar. E, de verdade, gente, Deus já me deu a oportunidade de ir para Roma, para Londres e para Alemanha, mas em Roma em si, a gente passou, eu e uma grande amiga minha, a gente já viveu essa experiência. E, de verdade, quando a gente vai para Roma e visita alguns pontos, né, que são importantes para a nossa fé, a gente sente o ar da nossa Igreja Católica. Tive a grande oportunidade, vou ver se eu acho as fotos e vou compartilhando aqui. Tive a oportunidade de visitar uma das primeiras igrejas em que São Bento viveu, é um santo que eu tenho uma grande devoção. E quando eu entrei na igreja, foi esse sentir o ar da história da Igreja Católica. Visitei a prisão de São Paulo, a visão de São Pedro, que também já fiz um short sobre isso aqui, né? E que é um momento que está narrado na Bíblia. E também o lugar onde São Paulo, né? Que é também o apóstolo da comunicação. Então, ele é um santo muito importante para a minha profissão, para a minha vocação e para a minha missão, onde ele viveu o martírio. Então, ali a gente pode ver o local onde tentaram cortar a cabeça dele 3 vezes e onde a cabeça quicou e brotou água. Então, visitar a história da igreja também é um discernir do Espírito Santo. Também é uma forma de nós vivermos aquilo que nós não tivemos oportunidade, que nós não éramos daquele tempo. É o ouvir de Deus. Ali na história, é o ouvir de Deus. Eu lembro que quando nós fomos na prisão de São Pedro, a prisão ali de São Pedro, que é narrado na Bíblia, que o anjo liberta ele, essa prisão, né? E ali a gente descobriu outros pontos da história, né? Que tem até a marca do rosto, porque o soldado empurrou o Pedro ali na pedra e ficou o formato do rosto dele, ali onde ele batizou as pessoas. Então, era um lugar que muitas vezes as pessoas não divulgavam, mas minha amiga soube disso, a gente foi lá, visitou, e conforme a guia, né? A pessoa ali foi nos guiando naquele passeio, a gente foi lembrando da Bíblia, da passagem bíblica. Então, gente, não tem como a gente falar que o sínodo ele não tem base na nossa igreja, não tem base na nossa história, na passagem bíblica, na tradição, no magistério, porque eles não estão ali só debatendo. E o que o Papa Francisco falou tem se cumprido. Não é um parlamento, não é uma democracia, é uma vivência ali da igreja, no Espírito Santo, no discernimento do Espírito Santo. E existem inúmeras formas de discernir no Espírito Santo. Tenta imaginar, e eu como pude viver essas experiências,
dimensão deles poderem visitar as catacumbas dos primeiros cristãos. Não só o respirar, mas pensar e deixar que o Espírito Santo nos lembre de toda a história da igreja. É exatamente o que muitas pessoas vivem quando vão visitar Jerusalém, os santuários marianos, é um reviver da nossa história. Então, não tem como a gente ficar nesse desespero e achar que a nossa igreja está se perdendo. Quando a gente tem a oportunidade de visitar esses lugares, visitar a arqueologia sagrada, a história sagrada da nossa igreja, não tem como a gente não se apaixonar por ela e firmar ainda mais a nossa fé. Então, de verdade, se você está um pouco balançado assim na fé, um pouco balançado na igreja, se você está passando por dificuldade, seja por conta do sínodo ou não, busque estudar a história da igreja, busque estudar a história dos santos. Se você um dia, se Deus permitir e providenciar que você conheça Jerusalém, a Terra Santa, outras cidades, visite e viva essa experiência da melhor forma possível. Porque, como eu aprendi no meu vocacional da Canção Nova, Deus fala em todos os momentos. O segredo está se nós estamos de coração aberto e a mente aberta. Inclusive, para finalizar, algumas pessoas até falaram nos primeiros vídeos aí do Padre Paulo Ricardo que ele estava dando uma aula sobre o sínodo e não dando a opinião dele, mas uma aula sobre o sínodo, que eu sou muito inocente, que, ai, como é que você pode acreditar, tá aí, ó, na sua visão, que as coisas estão degringolando, né? Mas que visão? Se a visão que eu tenho da história da igreja é uma igreja que sofreu muito, de cristãos perseguidos e que ela vive há mais de 2000 anos. Uma igreja que também veio do judaísmo, que também sofreu guerras, que está sofrendo mais uma guerra, né, de pessoas, dos nossos pais da fé, Adão e Eva, Abraão. Será que a gente esquece dessas histórias bíblicas? Será que realmente nada que está falando ali no sínodo tem lógica na nossa história? Será que é inocência a gente acreditar que o Espírito Santo de Deus comanda tudo isso, desde o momento que a gente lê a Bíblia até o momento que a gente tem acesso à história da nossa igreja? Ou será que eu e você, nós estamos caindo em teorias e teologias em que o homem é o centro, o homem tem controle de tudo, o homem tem que ser a resistência, eu tenho que ter o poder, eu sou santo, eu vejo tudo e eu não deixo que o Espírito Santo fale e eu não cumpro muitas vezes nem a missão que Deus me deu. Eu estou negligenciando a missão na minha paróquia, na igreja, no trabalho, enfim, até na minha oração pessoal, na minha salvação individual. Então eu deixo isso daqui como um convite para você. Se você não pode ir, pesquise na internet, tem imagens, tem lugares até que fazem tour virtual. Faça isso, viva a história da sua igreja, pesquise mais. E quando você se deparar com essas pessoas que falam que a igreja não está sendo sinodal, vá fundo, né? Faça essa arqueologia digital, que é o que Deus tem me convidado hoje em dia. Faça essa arqueologia, entre na história, mas vasculhe toda a internet e aprenda, conheça a sua história. A gente só pode falar daquilo que nós conhecemos, né? A Bíblia fala: meu povo perece por conhecimento, por falta de conhecimento. Não é ter a informação, é conhecer a história da sua igreja e também nos tempos antigos e nos tempos de hoje. E aí, você viu essas fotos, essa questão da catacumba? Você já pôde ir em Jerusalém, na Terra Santa? Eu ainda não pude. Eu ainda não pude, né? Quero um dia poder ir. Se você foi, deixa aqui nos comentários. E eu sei que tem gente de outros países aqui. Deixa aqui nos comentários como é a vivência, né, do peregrinar aí no seu país e na sua cidade. Eu vou ficar muito feliz em saber. Deixa nos comentários, tá bom? Não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau!